Olá, meu nome é Francisco. Hoje estarei mostrando como consultar a atuação dos vereadores de Itapoá no que se refere ao processo legislativo de Itapoá. Então, no site do Google é possível pesquisar a atuação dos vereadores. A gente vai fazer um exemplo. Então, geralmente os vereadores estão com indexação entre a primeira página do Google. É possível clicar em cima do vereador e consultar as proposições desse vereador através do link da página desse vereador no site. Então, clicando nesse link, ele traz todas as indicações, requerimentos, projetos de leis que esse vereador foi autor ou coautor, né, que ele participou junto nesse projeto. Então, por exemplo, clicando em indicação, é possível verificar todas as indicações realizadas por determinado vereador. Uma outra possibilidade é no própria página do site da Câmara de Vereadores, há uma imagem de exibição inicial em que aparece todos os vereadores. Clicando nessa imagem, vai abrir uma página em que todos os vereadores de Itapoá possuem seus dados. Então, por exemplo, vereador Orsniocker, nome completo, o e-mail e aqui as proposições desse vereador, né? Então, todos os vereadores eles possuem essas informações e eles acessam os e-mails oficiais, né, @câmaraitapoa.sc.gov.br. Clicando no vereador, ele traz mais informações também, com principais lutas e conquistas, enfim, informações referente à vida do vereador. Uma outra forma de consulta é através do botão Atuação. Serve para fazer pesquisas mais avançadas sobre as proposições da Câmara. Então, clicando nesse botão, ele vai abrir uma página em que é possível fazer uma pesquisa avançada. Então, por exemplo, você pode selecionar o tipo de matéria, que é indicação, moção, ofício da Câmara, projeto de decreto legislativo, enfim, qualquer informação sobre o processo legislativo de Itapoá, as proposições. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre os requerimentos. Seleciono apenas os requerimentos. Se eu selecionar só isso e pesquisar, o sistema vai entender que ele quer que você traga todos os requerimentos. Então, ele traz os últimos requerimentos de ordem cronológica do mais recente para o mais antigo. Independente de autor, independente de situação, ele vai trazer tudo. Agora, se eu quero fazer uma pesquisa mais elaborada, por exemplo, então eu quero selecionar indicação, quero definir o ano de 2010, por exemplo, quero definir o autor também, como especificando o autor e coloco em pesquisar. Então ele vai trazer todas as indicações dessa minha pesquisa, né? É importante ressaltar também que se eu quiser verificar, por exemplo, o texto integral, é só clicar nesse link aqui. Então, nesse link ele vai trazer o arquivo, o ofício, né, ou o documento físico que foi aprovado, que foi feita essa indicação. Outra forma de consulta é, por exemplo, para consultar andamento ou tramitação de projetos de lei. Então, por exemplo, eu escolho o projeto de lei ordinário, eu quero saber uma matéria que está sendo votada na casa. Aí, eu quero saber as últimas matérias, por exemplo, que estão em tramitação. Então, só com essa seleção e coloco em pesquisar. Ele vai trazer todos os projetos de lei, tanto em andamento ou não, que estão cadastrados no sistema. Eu quero, por exemplo, ter mais informações referente ao projeto de lei número 21 de 2012. Eu clico em cima do projeto. Aqui eu posso consultar o texto integral do projeto.
Então, aqui é o texto integral. E aqui são outras informações, por exemplo, se é uma lei complementar ou não, se está em tramitação ou não, uma matéria polêmica ou não, o regime de tramitação. Aqui uns documentos acessórios. Então, cada projeto de lei ele vai trazer os pareceres contábeis e jurídicos do Poder Executivo e o parecer contábil e jurídico do Poder Legislativo. Também o parecer das comissões permanentes da Casa e o memorial descritivo feito pelo prefeito, Mário Eloy Tavares, ou pelo vereador, que propor um projeto de lei ordinário oriundo do Poder Legislativo, explicando quais os motivos que ele quer a aprovação do projeto. E aqui é a tramitação do projeto. Então, ele deu entrada no dia 29/6, ele foi protocolado no Legislativo, que ele teve como destino o plenário, e aí a situação foi inclusa na pauta. Aí no dia 2/7 teve uma nova rodada de tramitação, em que ele foi levado para a reunião das comissões permanentes. E depois, no dia 3, as comissões permanentes deu um parecer desse projeto. Então seria essa a consulta. Também é possível, na atuação, sempre vai ser as proposições e projetos que estão em andamento. Diferente da legislação municipal, que já são normas consolidadas. Então, a legislação municipal ela tem força de lei. Já a atuação ela está relacionada ainda à tramitação interna da Câmara e também proposições dos vereadores e projetos de lei que estão em tramitação. Também é possível constar, por exemplo, os ofícios da Câmara. Nos vereadores também é possível constar os mandatos anteriores, em que, até por uma questão histórica, não está cadastrado ainda as proposições dos vereadores antigos, mas, por exemplo, a 5ª legislatura de 2005 a 2008, então, e tem desde a primeira legislatura, de 1990 a 1992. Então, por exemplo, são todos os vereadores das legislaturas antigas. Então, seriam essas as considerações.